Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de nefrologia. Como dito, a gente vai começar a entrar naqueles conteúdos que eu deixei na última aula, tá bom? Como de costume, eu vou deixar a apresentação para vocês, a atividade complementar, para que vocês possam fazer lá, tá bom? Valendo nota, valendo a presença de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rim, começar a entender o funcionamento, a parte normal dele, tá bom? Para depois a gente começar a entrar na questão das doenças. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Prometo que não vou ser muito extensa, porque vocês já viram isso na disciplina de anatomia lá no começo, mas sempre cabe relembrar. Quando a gente fala de nefrologia, a gente vai pensar na questão de anatomia e daquilo que eu vou estudar. Então, o que eu estudo? O rim, né? Os dois, né? Direito e esquerdo. Os ureteres, que fazem o transporte. A bexiga e a uretra, que leva a urina para o meio externo, tá bom? Aqui é um desenho bem detalhado do rim, para a gente entender, tá? Então, são várias partes, né, onde que acontece de fato a filtração é no túbulo renal, né, que é o néfron, tá? Que aí a gente tem ele bem em detalhe aqui. Então, o néfron a gente tem, né, pensa que assim, o sangue está entrando aqui, tá? O sangue arterial, aí ele vai entrar pelo glomérulo, passa pela cápsula de Bowman, e aí ele vai sendo filtrado o sangue por aqui. Então, ele passa pelo túbulo distal, túbulo proximal, túbulo coletor, que é o mesmo que está aqui no desenho, tá vendo? E é onde vai se formando a urina, tá? Então, esse é o néfron, ou túbulo renal, onde acontece toda a filtração. Aqui que é comum acontecer a formação de cristais, tá? E aí esses cristais podem sair, podem ficar alojados no rim ou eles podem sair e formar as famosas pedras ou litíase que a gente viu na aula passada, tá? Então aqui é a formação do rim, então é cálice, pelve, córtex, medula, e tudo isso faz parte do sistema renal para fazer a filtração dentro do néfron, tá? Urina produzida, ela vai ser coletada pelo cálice e pela pelve no ureter, tá? Vai ser levada até a bexiga. Na bexiga, ela pode ser acumulada, em média, até 2 litros, dependendo da capacidade, tá? E aí, ela é eliminada para o meio externo, tá? Então, anatomicamente, o sistema compreende, né? Os órgãos que produzem as urinas, que são os rins, e aqueles que fazem a eliminação, ureter, bexiga e uretra, tá? O rim, como eu disse lá em cima, forma a urina através da filtração do sangue pelos néfrons, que são as unidades funcionais renais. Então, todo aquele cálculo lá do glomérulo passa pelos tubos, até se formar a urina. Aquilo que pode ser reaproveitado, se a gente for ver aqui, ó, ele é totalmente vascularizado, então aquilo que não vai ser eliminado já é reabsorvido no sistema sanguíneo, tá bom? Ele só filtra. O que ele absorve de água e de sais e de tudo mais volta para o sistema sanguíneo, tá? Os ureteres, então, eles vão fazer o transporte da urina do rim até a bexiga, né? Através de contrações peristálticas que são involuntárias, a gente não percebe, mas por esses movimentos, igual do intestino, ele vai fazendo a urina descer até a bexiga, né? Essa bexiga é um reservatório de 700 a 800, pode chegar até 2 litros de urina quando a gente faz aquela retenção enorme, tá? Onde ela se transforma em micção, que é o que a gente faz o famoso xixi para eliminar, tá? A uretra, ela é diferente nos dois sexos, né, quanto à função, tá? No homem, ele não serve só para micção, né, mas a uretra serve tanto para micção quanto para ejaculação, porque é um canal único, tá?
Óbvio que quando está fazendo uma coisa, a outra está parada e fechado o canal. E na mulher só serve para fazer a micção, tá? O esfíncter é um músculo voluntário, ou seja, a gente controla um dos esfíncteres, que é o externo, para a gente ter quando a gente tem a vontade de fazer xixi, salvo algumas exceções, por perda de controle de esfíncter ou por algumas doenças comuns do envelhecimento, a gente tem o controle do esfíncter. Não é porque eu estou com vontade de fazer xixi que simplesmente eu vou fazer xixi nas calças, tá? Então, para a gente entender, como eu mostrei lá em cima, a formação da urina ocorre através da filtração no glomérulo, né? E aí vai tendo a reabsorção tubular, secreção tubular, até ela passar por todo o sistema glomerular, né, no néfron, e formar a urina, tá? O rim não filtra só água, ou ele filtra sódio, cloro, bicarbonato, potássio, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, ou seja, todos os componentes que eu tenho no sangue, o rim filtra e elimina junto da urina o excesso. Aquilo que está em quantidade normal dentro do previsto para o organismo, ele é reabsorvido, tá? Glicose e proteína não são normalmente encontradas na urina, mas como a gente já viu na outra aula, a presença de glicose indica glicose elevada no sangue ou alguma lesão, assim como a proteína, né? Então, isso não é para aparecer na urina, porque o rim tem que absorver ele na sua totalidade, tá bom? Se tem alguma saindo glicose ou proteína, é sinal de lesão renal, tá? Para que o rim filtre o sangue, ele tem que ter um fluxo sanguíneo adequado. Se eu estou com alguma hipotensão, ou algum aneurisma, ou alguma obstrução, e eu tenho uma diminuição do fluxo sanguíneo para esse rim, consequentemente, eu vou ter uma diminuição da filtração, uma menor formação de urina e uma série de consequências, tá bom? A reabsorção tubular e secreção tubular dos 180 litros filtrados produzidos por dia de cada rim, 99% deles são reabsorvidos, resultando em 1.000 a 1.500 ml de urina por dia. Então, olha quanto que a gente absorve. Eu filtro 180 litros por dia e eu só elimino de 1 a 1,5 litro por dia, tá bom? Lembrando que tudo que é em excesso, o que é falta, é ruim para o nosso organismo, tá bom? Além disso, a gente tem a excreção de produtos que são ruins para o nosso sistema urinário. Então, por exemplo, para o nosso organismo, então ele vai excretar ureia de 20 a 30 gramas, creatinina, amônia, fosfato, sulfato e ácido úrico. Isso tudo para que se mantenha um pH adequado no sangue, isso tudo para que se mantenha uma filtração adequada e uma formação adequada dos nutrientes no organismo, tá bom? Uma manutenção adequada dos nutrientes. A bexiga, a famosa vontade de fazer xixi vem quando a gente já está com 200 a 300 ml de urina, mas não necessariamente eu já vou fazer o xixi, tá? Lembrando que a gente tem o controle do esfíncter, então pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça, depende muito da situação, a bem da verdade é essa, né? Para a gente fazer, para ter a micção, são sistemas, é uma combinação de fatores, então, a bexiga, né, a pressão da bexiga vai aumentar, provocando uma distensão e dos receptores, né, que vão mandar um estímulo para a nossa medula, no nível da lombar. Então, assim, aumentou a bexiga, ela estimula os neurônios que estão em volta, esses neurônios mandam mensagem lá para a minha medula, essa medula manda mensagem para o cérebro falando assim, ó, tem que ir fazer xixi, tá? Que aí dá aquela vontade, sabe aquele aperto, aquela coisa que dá, é isso que o cérebro manda para a gente tomar consciência de que a gente precisa fazer xixi. E aí eu vou ao banheiro,
quando eu relaxo o esfíncter externo, que é aquela que a gente tem o controle dessa musculatura, a urina desce e aí a gente ocorre a micção. Então, são fatores concomitantes, tá? Isso é muito importante a gente lembrar, tá bom? E aí, a gente fala um pouquinho do envelhecimento. Todo mundo vai ficar idosinho um dia, uns numa condição um pouquinho melhor, outras pior, né? Mas o nosso organismo também envelhece por dentro, então não é só por fora, aparentemente. Os rins vão diminuindo de tamanho, tem uma diminuição do fluxo e da filtração. Isso acontece muito mais, a gente vê muito mais doenças no idoso do que a gente vê no jovem. Então, salvo algumas exceções, a gente vê muito mais inflamações, infecções e litíases no idoso, né? Mesmo porque ele vai ter muito mais poliúria, muito mais noctúria, muito mais disúria, muito mais retenção ou incontinência, muito mais matúria. Ele fica muito mais suscetível às doenças renais por conta do envelhecimento, tá bom? Aqui um pouquinho de curiosidades, tá bom? Do sistema urinário. Então, a gente, de 10 a 15% das mulheres desenvolvem infecção urinária várias vezes por ano. Isso porque a uretra é menor, a proximidade com o ânus é maior, o risco de ter uma infecção mais frequente por E. coli é muito maior, uma vez que a bactéria já está presente no nosso intestino, tá? É comum a mulher não saber fazer a higiene íntima, então é sempre bom a gente estar orientando que a higiene se dá de frente para trás e nunca de trás para frente, porque senão eu trago a bactéria E. coli do intestino. Outra coisa que ajuda a evitar a infecção em mulheres ou em homens mesmo, beber de 2 litros a 2,5 litros de água e urinar após a relação sexual, porque a gente limpa o canal, tá? Então, mesmo que está com o uso do preservativo, a gente tem que eliminar essa secreção que pode ter entrado no canal da uretra e que pode provocar uma infecção, tá? A função dos rins é manter esse equilíbrio dos líquidos e de eletrólitos no corpo, tá? Então, mesmo porque os líquidos representam de 55% a 60% da massa corporal, né? Seja dentro ou fora das células. A água é de 45% a 75% dessa massa, então o equilíbrio depende do equilíbrio eletrólitos, do equilíbrio de água, então um está intimamente relacionado com o outro, tá? As fontes de água, além dos líquidos, são os alimentos, né, que a gente come pastoso, porque tudo que a gente come libera água para o nosso intestino e essa água é absorvida, filtrada, né, no fígado pelo sistema porta e ela entra ali para o nosso organismo, tá? Outra fonte são reações químicas do corpo, né? E a gente ganha, em média, 2,5 litros de água por dia de todas essas fontes, tá? A perda de urina corre geralmente por suor, pela urina, uma média de 1,5 litro, de 1 a 1,5 litro. O suor, 600 ml. A respiração também elimina água na forma de vapor, mais 300 ml. E as fezes, desde que não esteja com uma diarreia ou fezes líquidas, a gente perde, em média, 100 ml de água, tá? Não é só o rim que perde água, mas 99% é dele, tá? E quando que eu ganho água, né? Por que que eu sinto a necessidade de tomar água, né? Quem controla isso é o hipotálamo no cérebro. Então, quando eu tenho perda de água maior do que eu ganho, tem a desidratação, o hipotálamo é acionado e aí ele dá em nós a vontade de tomar água, tá? A água e o sódio é eliminado pelos rins, tá? Então, a gente tem que ter um controle disso. Existem hormônios que controlam a reabsorção ou a eliminação da água e dos eletrólitos, então o principal dele é o hormônio antidiurético, ou ADH,
Em grande quantidade liberada, a gente perde bastante água, em pouca quantidade liberada, a gente reduz essa absorção, tá? Então, se eu bebo pouca água, ele é diminuído, né? Aliás, perdão, se eu bebo bastante água, ele é diminuído. Se eu bebo pouca água, ele é aumentado, tá? Porque eu não posso eliminar mais do que eu recebo. Algumas bebidas alcoólicas influenciam direto nesse ADH, tá? A bebida alcoólica, ela bloqueia o ADH, então a gente não tem o controle, por isso que é muito comum bastante diurese quando tem ingesta alcoólica, tá bom? E para finalizar, a gente tem que lembrar que esses eletrólitos, eles são importantes para o equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico. Então, o sódio é responsável pela contração muscular e equilíbrio hídrico e eletrólico. Sem o sódio e sem o potássio, eu não tenho controle de pH e eu posso ter, inclusive, uma parada cardíaca por falta dessa regulação, uma vez que sódio e potássio são os que fazem a contração do músculo, tá? O cloro faz a pressão osmótica, né, dentro dos vasos, e a formação do ácido clorídrico, né, que é do suco gástrico, e o cálcio é o responsável pelos componentes dos ossos e dentes, da coagulação sanguínea e da contração. Então, olha a importância dele controlar a eliminação desses eletrólitos, tá? Ou o excesso deles, tanto faz, tanto a falta quanto o excesso são extremamente prejudiciais para o nosso organismo, tá bom? Essa foi nossa aulinha de hoje. Dúvidas eu estou à disposição. Espero vocês na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.